Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor José. Hoje mais uma curiosidade. Hoje falando um pouco sobre a fibromialgia, tá? E o exercício físico. Eu trouxe aqui um pequeno resumo, trazendo algumas curiosidades, falando sobre esse assunto, tá? Antes de tudo, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, @GiorgioNiPersonal, tá? Eu sempre tenho feito bastante vídeo. Amanhã, se eu não me engano, na quinta-feira vai ter, quinta e sexta, se eu não me engano, tem alguns exercícios, tem um vídeo com exercícios, tá? Eu farei uma parte mais introdutória, um pouco teórica, e depois já vou demonstrar alguns exercícios práticos. Então, a gente sempre tem feito reflexões, vídeos de exercício, vários tipos de conteúdos diferentes, né? Bom, então, falando sobre a fibromialgia, ela é uma síndrome caracterizada por dor crônica, né, generalizada, tendo fadiga, distúrbios de sono. Ao realizar exercício, você tem alguns benefícios, tá? Como redução de dor, né? Isso até alguns alunos que eu atendi que têm fibromialgia, né? Eu conversando com eles, falavam que a academia, né, principalmente exercícios de força, né, musculação, ajudavam muito eles a aliviar as dores, né? E até um ponto que muitas vezes eles comentavam comigo, que muitas vezes as pessoas achavam que era frescura, né? E não é. Realmente é uma dor que eles sentem, né? E eles traziam essa questão que a atividade física, no caso, a musculação, treino de força, né, exercício de força, contribuíam para aliviar as dores, né? E aí um outro ponto também interessante também é que exercícios aeróbicos supervisionados têm mostrado eficácia na redução da dor e no número dos pontos doloridos, né? Então, ou seja, você vê que não é só o trabalho de força que é recomendado, mas também a parte aeróbica, né? Ou seja, então você pode fazer um treino, dependendo da pessoa, que ela tenha o foco principal da fibromialgia, mas também talvez incomode ela ela foca muito no emagrecimento, né? Um exemplo, tá? Então ela pode conciliar tanto a parte da musculação com o aeróbico, que os dois vão contribuir para eliminar, não eliminar, né? Mas reduzir as dores, né? Aí, outro ponto também que ele traz é a melhora na qualidade de vida, né? Contribui tanto física como psicologicamente. Bom, fisicamente foi o que eu acabei de falar, né? Que ele alivia as dores, né? Já na parte psicológica, eu posso até falar que também envolve a questão de socialização. Eu vejo a academia não só como um lugar de treino, mas é um lugar de socializar, um lugar onde você possa criar vínculos, né? Fazer amizades, né? Isso aí também ajuda muito a pessoas que têm esse tipo de característica, né? Porque muitas vezes a gente, eu penso que não é só o exercício físico, envolve muitas outras coisas, como tem alimentação, tudo, mas a parte do socializar, a parte do seu mental, também tem que estar em dia também, né? Aumento da capacidade funcional, então você conseguir fazer atividades do dia a dia, então tomar banho, esfregar as costas, amarrar o cadarço do sapato, pegar algum pote, agachar para pegar um pote, então coisas do nosso dia a dia, que a gente faz na nossa, perdão pessoal, que a gente faz na nossa casa, coisas do dia a dia mesmo, né? Isso aí pode até parecer besteira, mas eu sempre dou um exemplo para os alunos, principalmente mais velhos, né? Ou mesmo que vamos para adultos jovens, né? Eu falo que quando chegar na faixa da terceira idade, se você não tomar cuidado, a chance de você ficar acamado vai ser maior. Então é importante
que você se mantém ativo para poder fazer as atividades do dia a dia. Então a gente vê que tanto para pessoas com fibromialgia como na parte também de pessoas com mais idade, é importantíssimo a prática de atividade física. E no caso das pessoas que tenham a fibromialgia, não é só por questões muitas vezes estéticas, alguma coisa assim, mas de saúde e principalmente saúde física e mental, né? Depois a gente tem algumas recomendações, né? Então, as atividades aeróbicas recomendam pelo menos 30 minutos de atividade aeróbicas, tá? Moderada, como uma caminhada, natação, ciclismo, pelo menos 5 vezes na semana. Então, atividades mais moderadas, não tão intensas. Então, natação, ciclismo, musculação, coisas mais tranquilas, né? A própria natação mesmo, por ela envolver a questão de água, né, envolver aquele questão de choque, é ótimo também para as pessoas que têm fibromialgia. O ciclismo também vai ajudar bastante, principalmente para fortalecer regiões inferiores, né? E não vai dar um choque tão grande, né? Comparado a uma corrida, uma corrida já seria mais difícil, provavelmente eles sentiriam mais dor, né? Aí os exercícios de fortalecimento, pelo menos 2 vezes a semana, é fundamental para melhorar a força e a resistência. Até isso me lembra muito quando a gente vou montar um treino de corrida. Normalmente você tem que conciliar a corrida com o treino de musculação. Então, muitas vezes a pessoa não tem a disponibilidade de ir todo dia. Então, conseguir pelo menos 2 vezes na semana, 3, tá ótimo. Importante é ela ir, né? E aí, programas personalizados, né, que sejam adaptados às necessidades daquelas pessoas. Então, eu normalmente quando eu vou montar um treino para uma pessoa, né, nessa situação, a gente tem que fazer um treino adaptado, um treino voltado para a necessidade daquela pessoa, né? E aí, como consideração final, a adesão ao exercício físico para essas pessoas pode ser um desafio muito grande. Porém, você tendo um diálogo com o seu aluno, indo conhecer ele, conversando tudo, né, já é um grande passo. E no caso, para você que tem fibromialgia e tem receio, você tem um profissional, entre outros profissionais de auxiliando, você pode ter certeza que você vai conseguir aderir à prática e você vai ver que em poucos tempos você vai sentir algumas coisas, depois de um tempo maior ainda mais, né? Então a gente vê como é importante a atividade física, como a gente... ontem eu falei um pouco sobre... Eu vou até olhar aqui que eu já esqueci, eu não vou me recordar. Eu falei de canelite, que são lesões, tudo. Hoje você vê, eu tô falando da fibromialgia, ainda mostrando como a atividade física é importante para prevenção de lesões, para cuidados aliviadores, para a questão mental. Então, como é importante você fazer atividade física, né? Bom, pessoal, era isso que eu tinha hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Sigam o meu canal, se inscrevam, comentem, compartilhem. Sigam as outras plataformas, né? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um abraço, pessoal. Tchau.